Oi, tô chegando pro nosso Lidos, Assistidos e Maratonados, aquele vídeo onde a gente compartilha o que rolou de bom, de entretenimento ao longo do mês que acabou. Então, bora lá saber o que foi que eu assisti, li e maratonei em junho? Bora! Como eu comentei com vocês no vídeo anterior, né, sobre a volta desse quadro, fazer o Lidos Assistidos e Maratonados é um jeito de eu me obrigar, né, de eu assumir o compromisso de assistir a séries e filmes novos, diferentes, porque, gente, na maioria das vezes eu acabo assistindo sempre os mesmos filmes e séries que eu já sei que eu gosto, que eu já sei que é legal. E aí, acaba que, né, eu fico com preguiça de conhecer coisas novas e tal, de experimentar. Então, a volta desse quadro é boa por causa disso. E vocês também já me deixam dicas muito legais. Então, se você leu o livro, assistiu algum filme ou série que você curtiu muito, comenta aqui que eu quero saber, tá? Então, começando logo com os lidos, eu comecei o mês lendo o livro Sangue na Neve, da Lisa Gardner. Esse livro eu peguei no Prime Rating, que é o serviço da Amazon pra quem é assinante do Prime, né, do Amazon Prime. Tava de graça, então, né, eu amo thrillers, não ia perder essa oportunidade. Eu não conhecia, gente, nada da Lisa e nem sabia se era bom ou não. E eu amei o livro. O livro conta a história da Tessa. A Tessa, ela é uma policial, ela tem uma filhinha de 6 anos. E aí, um belo dia, ela mata o marido. E aí a polícia chega, os colegas dela da polícia chegam, encontram ela lá, ela chama a polícia e tal. Ela tá machucada e ela disse simplesmente que o marido agredia ela e que ela matou ele. E a filha dela desapareceu. E aí, logo, a história vai crescendo, sabe? As pessoas ficam assim, sem acreditar como é ela, logo ela, uma policial, tal, sofria violência do marido, por que ela não denunciou? E, gente, mas o marido era tão legal, por que, né? E aí vão surgindo algumas coisas, logo se põe em dúvida os motivos porque ela matou o marido dela, onde está a filha. E aí vai desenrolando toda aquela história de thriller com muitas mentiras, muitas reviravoltas, toda uma conspiração. E a gente simplesmente vai devorando página após página. É um livro grande? É um livro grande. Mas é aquele livro grande que ele é muito fluido, muito fácil de ler, muito gostoso. Eu adorei a história. Foram várias reviravoltas, e a reviravolta, assim, da última parte é a reviravolta, sabe? Fiquei um pouco tensa em algumas partes, assim, duvidando do que é que ia vir. E com certo medinho, fiquei. Mas eu amei, recomendo muito pra quem gosta de thriller, ler Sangue na Neve, da Lisa Gardner, tá? Aí depois desse livro, eu não posso falar muito sobre Sangue na Neve, porque senão eu vou dar spoiler. Depois desse livro, eu fui ler Instruções para Dançar, da Nicola Wong. A Nicola Wong é uma autora de origem jamaicana que mora nos Estados Unidos. Eu já li os outros livros dela, gosto muito da escrita da Nicola. Ela é autora de O Sol Também é uma Estrela, que é um dos meus livros favoritos, e Tudo e Todas as Coisas, que foi o primeiro livro que ela publicou e que eu li. Só que, diferente dos outros dois livros, em Instruções para Dançar, a gente não tem ali a gente tem e não tem uma questão a se discutir, sabe? A personagem, né, a Ivy, ela é uma garota que sempre acreditou muito no amor, sempre foi muito esperançosa, muito romântica, até que os pais dela se separaram e ela simplesmente não acredita mais em romance, não quer viver mais algumas coisas porque tudo pra ela acaba. Então, se vai acabar, por que que ela vai, né, ter que passar por esse processo e sofrer? E eu acredito que muita gente vem alimentando, vem sentindo isso depois da pandemia, ou até antes já sentia. Eu sou uma dessas pessoas que em algum momento ali eu fiquei questionando muito isso, né? Pra que você ter que fazer algo que você não vai ter certeza que vai ser legal? E aí, no meio do caminho, a Ivy começa a se desfazer dos livros dela e ela encontra uma biblioteca comunitária, onde você deixa livros e pega um livro. Ela nem quer pegar um livro, mas a senhorinha que toma conta dá um livro a ela, que é esse Instruções para Dançar.
E aí, depois que ela pega esse livro, coisas estranhas começam a acontecer com a Ivy. Ela resolve que vai se livrar desse livro, que a culpa dessas coisas que estão acontecendo com ela é do livro, e então ela não quer mais ele. E aí ela vai até o estúdio de dança, né, que criou esse livro para devolvê-lo. Quando chega lá, ela acaba sendo convencida a participar de aulas de dança e conhece um carinha, o X, o Xavier. E aí ele é um cara super legal, mas a Ivy tem uma certa resistência a ele porque ela, né, tem uma certa atração e ela já sabe que tudo sempre acaba e ela não quer viver esse tipo de coisa. Mas eles começam a se entrosar. O Xavier tem uma filosofia de vida muito legal, assim. Diferente da Ivy, né? A Ivy também ele também passou por um processo de separação, de perda, né? Mas ele tirou uma outra lição disso. E aí um vai dando sentido e significado à vida do outro e coisas vão acontecendo. E é um livro bem gostoso de ler, com uma mensagem final, assim, muito inspiradora. E é interessante porque até a nota que a Nicola deixa no final desse livro, ela fala, é um livro diferente de tudo que eu já escrevi. De fato, é um livro diferente de tudo que a Nicola já escreveu, porque normalmente os livros da Nicola sempre puxam para alguma questão político, social, assim, sabe? E nesse livro ela vem para falar sobre essas emoções do pós-pandemia, de tudo que a gente foi vivendo durante esses 2 anos e foi deixando ali pequenas sequelas. E ela relata, né, a história dela, do que aconteceu, o que inspirou esse livro. Então, eu achei um livro muito legal, recomendo, assim, pra vocês, porque ele deixa realmente essa mensagem no final de, peraí, por que a gente tá sentindo isso, né? Então, vamos dar um jeito nisso daqui, vamos ser felizes, vamos viver, aproveitar o momento. Então, eu queria deixar aí a dica de Instruções para Dançar, da Nicola Wong. Aí, depois de Instruções para Dançar, eu fui ler Mistério em Windsor. Esse Mistério em Windsor é o primeiro livro de uma nova série, e é uma série que traz a rainha Elizabeth como protagonista, né? Nessa série, a rainha é uma investigadora, a rainha gosta de suspensos e de investigações, e nesse primeiro caso, a rainha vai investigar a morte de um dançarino no castelo dela de férias, que eu esqueci o nome, que é Windsor, né? Morte Windsor. E aí eu comecei a ler esse livro, tava super empolgada, foi bem na semana do jubileu da rainha e tal, eu tava, né, uou, vambora ver o que é. Tanto que ele tem uma premissa muito interessante, ela fala assim, Agatha Christie que nada, a verdadeira rainha do crime é a rainha, é a própria rainha Elizabeth. Só que assim, gente, o livro muito, muito entediante. Gente, sério, muito cansativo. Eu estava ficando podre lendo esse livro. Eu tava assim, nossa, meu Deus. Tem livro que é arrastado, principalmente quando é livro de estreia do autor? Tem, mas esse daí, ele supera todos os níveis de arraste, sabe? A história não se desenvolve, a história não acontece, fica ali, ruminando, sabe? Não vai, tipo, a rainha não começa logo a se empolgar, a investigar as coisas, tem muitos personagens, aí fica com os diálogos muito longos, muito arrastados, coisas que você vai se cansando e que são extremamente desnecessárias pra história, sabe? Ele tem até alguns pontos que são interessantes, porque ele traz figuras políticas da realidade, né? Ele fala sobre o presidente, né, da Rússia, não pode falar o nome, Putin, ele fala sobre a Angela Merkel e sobre ela ser a única mulher no meio de todos e como isso acontece, tudo. Mas, gente, a história é muito amarrada, eu desisti, larguei. Eu não gosto de largar livros, mas esse daí eu disse, olha, eu agora me permito largar, porque eu não quero atrapalhar meu processo de leitura. E aí larguei ele e fui ler Véspera da... Foi Véspera que eu fui ler? Não, A Mulher com a Estrela Azul, da Pangenoff. Eu amo a Pangenoff. Pangenoff é uma autora que escreve belíssimos romances históricos ambientados durante a Segunda Guerra. Geralmente os protagonistas da Pan são mulheres judias e, gente, que dizer desse livro, né? Esse livro ele conta a história da Sade e da Eve. Eve? Não, da Ella. A Sade é uma garota judia que mora no gueto lá em Varsóvia, né, na Polônia, não, na Cracóvia, com a família... É Cracóvia ou Varsóvia? Cracóvia. Com a família dela. E aí, um dia à noite, tá bem naquele período que os nazistas são desesperados ali em 43, querendo se livrar dos judeus logo, né, exterminá-los. E aí, ela tá morando no gueto e uma noite eles fazem uma blitz e vão levar todo mundo já para os campos. E aí ela não sabia que o pai estava
com um plano, que era o quê? A família se esconder no esgoto. Eles fogem pelo banheiro, se escondem no esgoto com a ajuda de um funcionário, né, da empresa de saneamento básico. A família da Sade e mais outras duas famílias. E, paralela à história da Sade, dentro do esgoto, a gente vai acompanhando a história da Ella, que é uma garota que é católica. O pai acabou morrendo na guerra, né? Ele nem tinha necessidade de lutar na guerra, mas ele foi e ela ficou órfã ali vivendo com a madrasta que infelizmente herdou tudo que era do pai dela. E essa madrasta, ela é austríaca e tem, assim, muitos afetos com os militares, né, com os comandantes alemães que estão lá na cidade. E aí esse povo frequenta a casa dela e a menina passa mais tempo, né, ela fora de casa do que em casa por causa dessas pessoas. E aí, um belo dia, ela vai fazer um favor pra madrasta, né, comprar cerejas, e quando ela tá passando, ela vê olhos no bueiro. Quem são esses olhos? A Sade. Logo elas começam a conversar, viram amigas, e aí vai acontecendo todo um processo onde uma vai ajudando a outra ali a encaixar, na medida do possível, a sua vida a um novo propósito. É um livro que é muito legal, é muito interessante, assim. Eu achei que a dinâmica dele é um pouco diferente da dinâmica normal de escrita da Pan Genoff. E foi interessante pegar o Instruções para Dançar e pegar A Mulher da Estrela Azul, dois livros escritos nesse período, né, de pandemia, e perceber que, gente, realmente, a escrita dos nossos autores mudaram com a pandemia. A pandemia realmente... Tudo isso que a gente viveu causou mudanças ali na percepção das pessoas e no sentido que elas querem dar para a vida e para o trabalho dela. Então é uma escrita diferente. A Pan também, assim como a Nicola comenta, né, que a pandemia influenciou ali na escrita daquele livro e que escrever sobre um processo de isolamento durante o isolamento, como a Covid, deu a ela uma nova visão sobre tudo, né, tanto sobre o trabalho dela escrevendo romances históricos ambientados durante esse período, né, da história da Segunda Guerra, quanto, né, sobre o momento atual. E aí ela fala sobre isso, eu achei muito interessante e gostei bastante desse livro. Para quem gosta de romances históricos, fica aí a dica, tá? Aí depois eu li o livro Véspera, da Carla Madeira. Véspera é o segundo livro da Carla Madeira e o segundo que eu leio. Eu li o primeiro, que eu amei, Tudo é Rio, que tá super bombado. E aí eu tava muito ansiosa pra ler Véspera, porque a premissa dele é a história de uma mulher que um dia tá estressada e simplesmente pega o filho, para numa esquina e diz, toma aqui sua bolsa, fica aí, tchau, vou embora. E aí ela entra no carro, né, mas ela não queria largar o menino de verdade, ela só ia dar um sustinho nele, fazer a volta e retornar pra pegar ele, só que ela não sabia que aquela rua era uma rua de mão única e que ela ia ter que ir até outra rua pra fazer a volta e pegar a criança. Nessa daí que ela vai fazer essa volta, é rápido, é 5 minutos, mas muita coisa pode acontecer em 5 minutos, e aí quando ela retorna, o filho dela não está mais lá. Ela se desespera, sai atrás do garoto, procura de cá, cadê o menino? Não acha. E aí começa todo um tumulto ao redor disso daí. Ela desesperada pelo que ela fez, e ao mesmo tempo ela remoendo por que ela chegou até esse momento, se o problema, né, se ela não descontou no filho dela os problemas do relacionamento dela com o marido e tal. E paralelo a isso a gente vai conhecendo a história, né, do marido, do irmão do marido, dela com o marido, de como aconteceram as coisas. E esse é um livro que é interessante, mas é um pouco mais amarrado, assim, mais demorado para as coisas acontecerem do que é no o Tudo é Rio. E eu gostei, mas não amei. Eu também não sei se eu gostei, porque eu fiquei um pouco cansada, e no final das contas, se vocês me perguntarem a que conclusão eu cheguei sobre esse livro, eu ainda não sei, sabe? Não, ficou assim, meio, tá, mas e aí? Qual é o ponto? Mas enfim, eu achei interessante, mas não amei, sabe? Não foi um livro que mexeu comigo, não, tá? Aí eu finalizei o mês lendo o mais recente lançamento da Lucinda Riley. Pra quem não sabe, Lucinda Riley faleceu no ano passado, né? Em junho do ano passado, acho que dia 10 de junho foi dia 16. E aí o filho dela, que é o co-autor dela, ele resolveu publicar um livro, o primeiro e único livro de suspense que a Lucinda escreveu. É um livro que a Lucinda escreveu no mesmo período em que ela fez A Sala das Borboletas
e A Árvore dos Anjos, se eu não estiver enganada, que foram livros que foram republicados recentemente, e aí o filho fez uma reedição dele e jogou Morte no Internato. E, gente, né, eu acho que eu tô batendo palmas porque é um livro muito bom. Eu acho que até os próprios livros que a Lucinda escreve, apesar de não serem diretamente livros de suspense e tal, mas eles têm uma ambientação assim de curiosidade do que é que vai acontecer, de deixar você ansioso. E nesse livro a gente fica ainda mais ansioso, né? Ele conta a história de um garoto que é o Charlie. Ele toda noite toma um remédio para epilepsia. E ele mora, né, num colégio interno. Aí, uma certa noite, ele chega, né, de uma saída com os amigos, vai tomar o remédio e, na verdade, não é o remédio dele para epilepsia. É aspirina. E ele é mortalmente alérgico à aspirina. Ele toma os 2 comprimidos e acaba morrendo na hora. Todo mundo acha que ele teve uma crise de epilepsia, né? E que foi por isso que ele veio a morrer, né? A falecer. Só que aí, quando o corpo é levado para fazer autópsia, etc., descobre-se que não foi uma crise de epilepsia, que ele foi, na verdade, envenenado com aspirina. E aí fica aquela dúvida, será que ele tomou aspirina por acidente? O que foi que aconteceu? Será que ele se drogou? Será que alguém matou ele? E a gente vai acompanhando esse desdobramento, né, do que aconteceu, quem foi que trocou os comprimidos, por quê? E no final você vai descobrindo que, na verdade, o menino não era uma pessoa assim tão legal, né? Ele praticava bullying com os outros coleguinhas, todo mundo tinha uma queixa dele. E você vai acompanhando ali as investigações, a vida pessoal também da investigadora, que é a Jazz, né? Ela tem uma história ali um pouco complicada, ela tá saindo de um casamento e tá ali dividida entre continuar com o trabalho que ela gosta ou não na polícia. E aí a gente vai acompanhando essas mini tramas. Eu gostei e fiquei um pouco carente, assim, porque, né, Lucinda se foi, a gente não vai ter mais livros de suspense dela, mas eu adorei. Adorei porque o tempo todo ela faz referência a Miss Marple, né, e a Agatha Christie. O estilo de escrita que ela adotou para essa história lembra bastante os livros da Agatha, e eu adoro a Agatha, adoro o humor britânico, né, o jeito de escrever suspense e o humor dos britânicos, então gostei, mas fiquei órfã, tá? Aí, vamos pro lidos, assistidos, vamos pros filmes, né? De filme eu assisti 3 em junho. O primeiro deles foi o Jogo do Amor / Ódio, que é um filme inspirado em um livro que eu li em 2020, que eu gostei bastante, da Sally Thorne. Nessa história a gente conhece o Joshua e a Lucy, né? A Lucinda e o Joshua. Eles trabalham numa livraria não, numa editora. Na verdade, são 2 editoras que se fundiram e elas são rivais. E as pessoas que trabalham nessas empresas são rivais também, são de estilos completamente opostos. Foi engraçado acompanhar esse filme, né? Porque eu tô fazendo gestão de recursos humanos, né? E os recursos humanos dessas 2 empresas que deveria trabalhar para promover um clima organizacional ali perfeito, não essa guerra que tá acontecendo na empresa. E os 2 são assistentes, né, dos diretores das 2 editoras e vivem também brigando. Então eles passam um dia traçando vários jogos de ódio, de briga, assim, sabe? É aqueles inimigos do amor, praticamente. E aí vai rolar uma promoção para um cargo de chefia e os 2 estão querendo esse cargo, estão disputando, né, ferrenhamente, mas eles acabam se envolvendo e aí vai rolando toda uma história ali de amor, de comédia romântica bem divertida. Eu gostei dessa adaptação. Não são todas as adaptações de livros que ficam boas e que eu curto, mas eu gostei. Eu acho que até quem não leu o livro vai assistir o filme e vai gostar, assim, tranquilamente. Quem leu também vai gostar, porque a adaptação tá super bem feita. Foi feita até pela a atriz que faz a Lucy, aquela atriz que fez a Arya de Pretty Little Liars, esqueci o nome dela, então é muito fofinho, recomendo pra quem quer um filme levinho pra assistir, descontraído. Eu assisti no Prime Video, tá? Então, curti, deixo a dica pra vocês. Aí depois eu assisti O Soldado que Não Existiu, na Netflix. Esse é um filme baseado em fatos reais, sobre um daqueles trabalhos secretos, né, dos ingleses durante a Segunda Guerra para preparar a invasão à Normandia, né, para neutralizar os nazistas. E aí eu assisti esse filme, eu gostei bastante. Ele é com o Colin Farrell ou Colin Firth, enfim,
é o o Sr. Darcy, da Bridget Jones. Gostei da história, você vai acompanhando, né, como eles tramaram o plano para infiltrar esse soldado que era de mentira ali e fazer os nazistas pegarem as cartas, acharem que era aquilo mesmo que ia acontecer e colocar eles totalmente perdidos ali sobre para onde realmente as tropas aliadas estavam indo. Eu achei bem legal e curti, foi bem rapidinho, não foi um filme cansativo de assistir, é bem fácil de entender, de acompanhar o desenrolar das coisas, sabe? E pra quem gosta também desses assuntos de guerra, fica aí a dica, tá? E aí, por fim, eu assisti Amor e Gelato, que também é um filme baseado em livro, em romance. Eu não li esse livro, né, Amor e Gelato, mas sei que muita gente já leu, gosta, ama e etc. Eu sei que também quem leu o livro não gostou do filme, ficou frustrado pra caramba, porque praticamente, como o pessoal tava dizendo, é uma outra história. Eu não assisti, eu não li o livro, mas eu não gostei do filme, tá? Gente, eu achei assim tão sem pé nem cabeça, sem sentido, as coisas assim tão doidas, assim, sabe? Não curti, não. E eu fiquei assim, eu achei ele tão sem graça que eu peguei no sono, assim, de um bom pedaço do filme. E se eu peguei no sono é sinal de que ele não me entreteu. Então, não curti, né? Achei cansativo, achei meio, né? Qual o sentido e significado disso. Mas eu quero ler o livro, porque eu nem queria ler o livro, mas depois que a galera começou a falar, nossa, meu Deus, destruíram, o livro era tão perfeito, eu quero ler o livro, né, pra ver qual que é. Então, a última coisa que eu assisti foi Amores Gelato, tá? De série, eu acompanhei 3 séries novas em junho. A primeira delas foi Inventando Anna, que é uma série em parceria da Netflix com a Shonda Rhimes, né, que é criadora de Grey's Anatomy e Scandal. Essa série, na verdade, é uma minissérie, né? É baseada na história real da Ana. Eu esqueci o sobrenome dela. Soraki, que é uma garota que enganou toda a elite nova-iorquina, dizendo que era uma herdeira, né, alemã e aplicou um super golpe. E só não foi maior porque ela não teve tempo. É uma série que é viciante demais. Você fica muito curioso pra saber o que foi que aconteceu com a Ana Sorok, se ela realmente tá aplicando um golpe, se ela não tá, se ela realmente é herdeira, se ela não é, e se ela é psicopata, porque ela faz umas coisas, gente, muito fora da casinha, assim, sabe? Ela é muito doida mesmo. E aí você começa, tipo assim, as emoções da gente ao longo da série oscilam bastante. Uma hora você gosta da Ana, outra hora você não gosta, outra hora Ana é o pior, é o diabo em forma de gente, outra hora você até que adquire uma certa simpatia pela loucura dela, e vai variando, né? Tem muitos rostos conhecidos nessa série, tem muitas pessoas que fizeram Grey's Anatomy lá, tipo, os pais da Meredith fazem essa série, e eu gostei, eu adorei, gostei bastante dela, então recomendo aí pra vocês Inventando Anna, tá? Aí eu também comecei a assistir Peaky Blinders, que é uma série que não é tão nova assim, já tem um tempo e até terminou esse ano, né? Que a 6ª temporada é a última, entrou no Netflix. Eu já tinha ouvido falar dessa série, eu já tinha até assistido entre aspas, porque eu peguei no sono 2 ou 3 episódios antes, mas aí, há um tempão atrás, e aí eu comecei a assistir, viciei e fui pra 3ª temporada brincando. Eu gostei dessa série porque ela parece bastante com uma outra série que eu gosto e que eu tinha assistido há um tempo atrás, que é Sons of Anarchy, né? Filhos da Anarquia. É aquele mesmo contexto. Bandidos, mas aqueles bandidos com propósito e com mente inteligente, que você fica dividido ali, que você acompanha a frieza com que eles agem, mas ao mesmo tempo você acaba desenvolvendo um certo carisma pela conduta deles em determinados momentos de justiça e você só quer assistir e curtir. É uma série que tem toda uma ambientação ali de época, né? Começa em 1919 ou 18, no pós-Primeira Guerra. É uma série que fala também sobre estresse pós-traumático, sobre nessas condições que naquela época, né, não eram conhecidas, não eram diagnosticadas. E o personagem principal, né, o Thomas, ele tem características que me lembraram o Michael Scofield de Prison Break, que também é uma outra série sobre pessoas muito inteligentes, calculistas, que eu adoro. Então, assim, tô assistindo super Peaky Blinders e recomendo pra vocês, tá? E aí, eu fechei o mês começando mais uma série, mas essa daí mais uma série levinha, porque, né, Peaky Blinders, assim como Sons of Anarchy, é uma série muito pesada, né?
e violenta. Então, chega um momento assim que você precisa dar um detox. Não é uma série que dá pra você maratonar se você tem emoções frágeis, não dá, né? Não dá. E até mesmo que você não seja muito frágil, chega um momento que, sabe, pesa. Então é bom você intercalar com algo mais leve. E aí eu comecei a assistir a série Superstore, que é uma série que acontece dentro de um supermercado. Os episódios são bem curtinhos, mas são bem legal, assim, de assistir. Todo mundo é muito doido, acontecem várias confusões. Seus personagens são, assim, super caricatos, bem-humorados. Então é aquela série de humor pra você mesmo desobilar, assim, pra você relaxar e dar risada, sabe? Então gostei. Gostei, assim, maratonei vários episódios. Comecei a semana, assim, super de boa, super zen. E então, assim, queria deixar a dica pra vocês. E é isso, gente. Esses foram os meus lidos, assistidos e maratonados de junho. Agora eu quero saber de vocês. O que foi que vocês andaram lendo, assistindo e maratonando aí no mês que acabou? Conta aqui pra mim, tá bom? Afinal de contas, é aquela coisa. Dica boa é dica compartilhada. Combinado? Nos vemos em breve em mais um vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo e tchau!